Diz as Escrituras, você me acompanha aí, Lucas capítulo 17, versículo 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que mensagem linda, hein? Se nós observarmos aqui, tem muita coisa aqui escondidinha aqui de trás aqui dessas letras aqui que o Senhor apresentou. É expositivo, não tem como não ser. Vamos conversar um pouco a respeito disso aí. Então, né, quando o meu marido estava lendo, né, e igual ele falou, e tem alguns versículos aqui, se a gente meditar, a gente vai ver muita coisa boa aqui para a gente aprender, né? Igual ele já fez a leitura do texto, e o que me chama mais atenção é o verso 13, né? Porém, diz assim, né? E ficou de longe gritando, dizendo: Jesus, Mestre, compadece de nós. Quando a gente pula o verso 14, e vê-los, disse Jesus, ide mostrai-os ao sacerdote. E aconteceu indo, foram purificados. Olha que coisa linda e legal, gente. Jesus, eles estavam de longe, gritando: Mestre, compadece de nós. Irmãos, veja, Jesus, ele não precisou de colocar as mãos sobre esses leprosos. Simplesmente de longe, Jesus falou para eles: vai e se apresenta ao sacerdote. Muitas das vezes, quando Deus nos encoraja a querer curar alguém, às vezes nós achamos que precisamos pôr as mãos e impor. Realmente o Senhor nos deu esse dom também, mas porém o Senhor também nos ensina. Até a distância, se nós tivermos fé, nós podemos curar alguém através de Cristo. Porque aqui Jesus está nos demonstrando. Jesus não colocou as mãos, Maria. Até mesmo de longe, né? Não, foi de longe, né? Que eles foram curados. De uma cidade para outra, uma ligação, né? Pela fé a gente pode estar orando que Deus cura, independente da distância. Eles estavam de longe, né? Uhum. E Jesus simplesmente falou: vai e aparece diante do sacerdote. Quantas coisas que Deus não possa usar eu e você, Maria, as distâncias para curar a vida de alguém, através da minha oração, da sua oração. Muita coisa o Senhor pode fazer através de nós. Basta eu e você ter fé. A gente tem várias experiências de momentos que nós oramos e pessoas foram curadas à distância, né, com grupos de oração, a gente unido orando, e isso traz pra gente uma alegria muito grande, porque você vê a Bíblia, ela relatar que a gente tem essa oportunidade, que foi como você falou, às vezes o orador ou a pessoa que está recebendo oração, ela quer que imponha as mãos ou profetize ou faça algo na vida dela, ali diante dela. E é desnecessário, porque por várias vezes, até no Antigo Testamento, você vê profetas mandando pessoas descer as águas por 7 vezes ali,
e sem impor as mãos. Aqui também você percebe Jesus mandando ele só ir e se apresentar aos sacerdotes. Verdade. 10 pessoas se apresentar aos sacerdotes. E eles foram, mas um só voltou para receber, porque ele percebeu. Uma das coisas que nós temos muito é não perceber as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Por isso, às vezes, nós não agradecemos, porque se você for olhar aqui, irmão, você percebe que ele fala assim, que ao perceber que estava curado, quando ele percebe que estava curado, ele volta para agradecer. E muitos recebem essa bênção, não percebem porque não tem uma percepção espiritual, eles não têm condição de voltar porque eles não têm a sensibilidade de conhecer quem o fez para eles. É verdade. E interessante, né, Irmã Maria, que como você falou, né? Irmãos, quantas pessoas hoje vão à igreja, que estão dentro da igreja, e eu vejo uma coisa que muitos vão na igreja, eles não estão indo por Cristo, eles não estão indo para adorar a Deus, eles estão igual os 9, eles só querem a bênção. A bênção. Eles só querem a bênção. A bênção. E Cristo está de lado. Muitas vezes nós vamos na igreja, desde nós ir adorar, buscar a Cristo. Não, nós estamos preocupados com as coisas terrenas deste mundo. Muitas vezes vamos escutar uma oração, a gente está pedindo um carro, pedindo uma casa, pedindo uma bênção, né? Algo material. Não que eu seja contra, você tem esse direito sim, realmente. Mas, porém, não esqueça que a igreja, o lugar que nós vamos, também é o lugar onde devemos ir agradecer e buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos esquecer que é Ele que nos dá tudo aquilo que queremos. Sabe o que eu acho importante, meus irmãos? Só cortando um pouquinho, antes de vir aqui, que tanta gente vai na igreja e não reconhece, mas sempre tem um, como esse leproso, aleluia, que volta somente para agradecer a Deus, para adorar a Deus, exaltar o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Porém, aqui eu vejo um homem, um que voltou para agradecer a Deus, porque ele queria ter compromisso com a palavra de Deus. E que eu acho interessante, Losmari, que quando não chega no verso 19, esse homem recebeu 2 milagres. Aí você me pergunta, irmão Fábio, ele só tinha lepra. Não, preste atenção no verso 19, era 2 milagres. Primeiro, Jesus curou ele da lepra. Segundo, Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. 2 milagres. E Jesus não quer fazer só 2 milagres na minha vida e na sua vida, não. Ele quer fazer mais de um milagre. Então seja como esse leproso. Reconheça o que Deus tem feito na sua vida, na minha vida. Não seja egoísta, porque o Senhor tem nos dado tudo. Estamos vivendo num tempo de pandemia. E até hoje a sua casa não foi alcançada por essa enfermidade, porque o Senhor tem te guardado. Veja que eles eram 10 homens leprosos doentes. Lembrando que o que o irmão falou aqui é profético, tá? Ele te abençoou aí, falando a respeito da tua casa. Esses 10 homens, um só reconhecer é muito pouco. É muito pouco. Saber que eles tinham a oportunidade de servir ao Senhor, de voltar para agradecer a Deus, e eles não voltaram para agradecer a Deus. Jesus. Veja que um só voltar para agradecer a Deus pela sua misericórdia é muito pouco. Juntos aqui, junto com meu irmão, nós vamos fazer uma oração em seguida. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de viver, de poder ganhar dinheiro, de poder abrir negócios, de poder ser inteligente, de respirar. Para que um dom maior do que respirar? É um dom de Deus.
Tudo é dom de Deus, tudo é vontade de Deus, tudo é querer de Deus. Ai de nós, se nós formos como esses leprosos, esses novos que foram e não voltaram para reconhecer o perdão de Jesus. Ai de nós, incluindo eu, incluindo meu irmão, eu acredito, incluindo você que está ouvindo. Agora imagina, Aleluia, Jesus. Bendito imagina seja teu nome, se nós não voltarmos para reconhecer que Deus é quem abre porta, fecha a porta, dá a vida. E eu vou te falar uma coisa, que talvez você possa se sentir ofendido, mas não é para ofensa. E se Deus der a vida, Ele é Deus e é dono da vida. E se Ele tirar, Ele é Deus e é dono da vida. É verdade. Deus não é assassino porque tirou uma vida. Porque a vida é dele. E nós temos que obedecer a Deus. Porque somos um rabisco na terra. Nós somos um risco na terra. Nós somos valiosos para Cristo. Muito valiosos. Verdade. Em Cristo são mais do que vencedores, né? Então nós só temos que agradecer a Deus. Aproveita essa oportunidade que você tem. Não seja como os 9, mas seja como aquele que foi só um que voltou para agradecer a Deus. Agradece a Deus pela sua vida, pela vida do seu amigo, pela vida da sua companheira, pela vida dos seus filhos, pela vida de alguém que você ama muito. Agradece a Deus pelo seu trabalho. Agradece a Deus que você tem uma igreja para você congregar. Faça como esse leproso, voltou para agradecer a Deus. Agradece a Deus por a oportunidade que você tem de dizer para o seu amigo, como eu tenho hoje, a oportunidade de dizer, já disse para ele, eu amo ele em Cristo Jesus, é o irmão que o Senhor tem me dado sobre este lugar na Austrália, para ser companheiro, amigo, irmão, em todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E nós somos aqui amigos, companheiros, irmãos em Cristo Jesus. Eu sempre falo para ele, maninho, eu amo você em Cristo Jesus. Eu sempre falo para ele, não só para ele, mas os outros amigos que eu tenho por aí, porque eu tenho de aproveitar essa oportunidade de dizer que eu amo. Eu agradeço a Deus pela vida dele, pela vida da sua esposa. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida das minhas filhas, do meu filho, pela vida da minha esposa, porque essa oportunidade o Senhor só está me dando hoje, como Ele deu para esse leproso aqui, Ele está me dando hoje também. E quando a gente vê essa lepra aqui nesse leproso, se a gente trazer para os dias de hoje, qual é o tipo de lepra que tem te afastado dos caminhos de Deus? Porque tem muitas lepras que talvez essa lepra, Maria, como você sempre nos ensina, ela é espiritual nas nossas vidas. É verdade. Você nos ensina isso aí direto. Você fala, isso é espiritual. E essa lepra, às vezes, na nossa vida, ela é espiritual, que quer nos afastar dos caminhos do Senhor. Você sabe, vou até deixar você explicar um pouquinho. Talvez nós ia até encerrar esse vídeo, mas senti no coração que eu possa explicar mais um pouco dessa lepra, que é uma lepra espiritual, que às vezes quer nos afastar de Deus. Qual é o tipo de lepra que tem te afastado do caminho do Senhor? Que Jesus hoje possa te curar. Veja só, o que o irmão tocou no assunto aqui é uma coisa bem interessante, porque a gente vai em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestes. Quando ele cita esse assunto, ele diz que a minha briga não é com ele e nem ele comigo, fisicamente falando. Porque, veja só, o irmão falou de algo espiritual. Nós confundimos o mundo espiritual com o mundo físico. Quando você ora, que você entra em oração, você sai do mundo natural e você vai falar com alguém que é espiritual. E na oração, você sai do mundo físico para o espiritual. Você não está mais para você. Você vai fazer algo para quem é espiritual. E quando você não ora, você participa do mundo físico. É um conjunto de entendimentos. Hoje, muitas das vezes, nós confundimos. Nós entramos no atrito com alguém. É lógico que você tem o seu próprio entendimento. Ele tem o dele, a faculdade dele, eu tenho a minha.
Então, quando nós discutimos sobre algum assunto e que não concordamos, é verídico que ele tem a ideia dele e a minha, e eu tenho a minha. Só que no mundo espiritual, nós temos que participar, porque é uma batalha espiritual. Nós estamos dia após dia lutando com o mundo espiritual, porque a Bíblia vai falar que Satanás ele está ao derredor, bramindo como leão, o tempo todo. É o tempo todo. E se você for examinar Salmos 91, você vai observar que só fala do mundo espiritual. A mortandade que assola ao meio-dia, as pragas que vêm durante a madrugada. Então são coisas espirituais, nós vivemos dia após dia, ao levantar sonhos, pesadelos, visões, vozes, pessoas que vê vultos e coisas semelhantes. E existe um monte de pessoas passando por isso. Então nós agora reunidos aqui, nós temos a oportunidade de passar para você a verdade que está dentro das Escrituras. Voltar para agradecer o Senhor, porque Ele é Espírito. Ele é Espírito. E nós temos essa oportunidade. Vamos fazer uma oração, né? Vamos, em nome de Jesus. Da onde você estiver aí, você estende as suas mãos, põe a sua mão onde você estiver com problema, na sua cabeça, dor, uma dor, uma dificuldade, sonhos durante a madrugada que não foram bons. Você pode repreender agora, nós vamos orar aqui por você, né, irmão? Amém. Nós vamos orar e vamos repreender o mal no nome do Senhor Jesus. Vou pedir para o nosso presbítero fazer a oração, tá bom? E o nosso canal é o canal Projeto Semente. Compartilhe e dê o like, tá bom? Para nos ajudar, porque o algoritmo aqui não ajuda não, viu? Quando é a palavra firme, ele cancela as visões, tá bom? Então vamos orar, né? Querido Deus, ó Pai, estamos aqui mais uma vez, ó Deus, através desse vídeo, Deus, fazendo uma oração para aqueles que estão nos assistindo, ó Pai. Papai querido, só temos que agradecer o Senhor por esta oportunidade que nos concede poder gravar este vídeo, alcançar outras vidas através, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Nós somos apenas, Senhor, o instrumento do Senhor. Somos apenas um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Papai querido, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Não posso deixar de esquecer de falar aqui, Senhor, através deste vídeo, Pai. Quem vive da Palavra, come da Palavra, lembra de um versículo que é bem falado, Jesus, que é o Salmo 119, verso 11, ó Pai. Escondi a Tua Palavra no coração para não pecar contra Ti, Senhor. Senhor, então por isso, Senhor, estamos aqui para Te agradecer e guardar a Tua Palavra em nosso coração. E se porventura, através dessa palavra, Senhor, alguém necessita dela, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor vai repreendendo todo tipo de enfermidade, vai repreendendo todo tipo de mal, que essa pessoa tem sido perseguida, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vai quebrando as correntes, vai quebrando, Senhor, os grilhões, meu Pai, vai quebrando as barreiras, porque o Senhor é Deus, ó Pai. Se porventura este vídeo chegar em algum hospital, que o Senhor vai curando esta pessoa. Se essa pessoa está em casa nos assistindo, se está na rua, Senhor, no telefone, vendo este vídeo, que as bênçãos do Senhor seja sem medida na vida dessas pessoas, meu Pai. E muito obrigado, Jesus, por tudo que nos concede. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com Deus. Até a próxima. Até a próxima.